Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for comprar alguma coisa pela Amazon, utilize o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de Vida, Opinião, Resenha com mais um conto desse livro maravilhoso, dessa antologia de ficção feminina especulativa, Irmãs da Revolução, é a publicação pela editora Aleph. E o título que eu li essa semana, ele tem por título Sete Perdas de Narré. É uma escritora ucraniana, R.B. Lemberg, eu acho que é isso. E eu gostei muito da história, achei a história um pouco curta, achei que dentro do aspecto do feminismo especulativo não me disse muita coisa, mas pensando sobre isso, eu acho que o livro inteiro é muito desafiante, porque algumas ideias ficam muito explícitas, outras mais implícitas. Algumas eu tenho uma maior facilidade de compreensão, outras menos. Às vezes é um texto muito abstrato, outras vezes não. E aqui não é um texto muito abstrato, não. Eu acho que o enfoque... Deixa eu falar um pouco da história para depois dizer qual é que eu acho que foi o enfoque da autora, né? A história começa com a narração de uma protagonista. Ela fala sobre os seus avós e que estão muito entrelaçados nessa relação de música, por isso esse título. E aí ela fala do seu avô, que quando a sua mãe vai casar com seu pai, ele decide tirar um violino e para tocar uma música, né, naquele evento, mas o violino meio que fica meio que surdo e o tom sai diferente. E aí, de qualquer maneira, essa cerimônia é realizada. Ela demonstra ter um grande carinho por seu avô, visto já falar dele na figura do passado e evocando a boa memória que tinha dele e desejando que ele esteja num bom lugar. E aí a nossa protagonista ela fala sobre a escolha do seu nome, que tem uma relação com esse ré, mas que tem muitas outras ligações dessa palavra e na escolha da família sobre esse nome. E aí dizem que o nome é muito russo, aí falam da junção do nome dela com talvez um novo nome o nome da avó, dos ancestrais, e pensa em Rukan, pensa em Raquilma, pensa em Roxa, em Rosa, e vai variando, né? Vai variando. Paralela a essa busca desse nome, a nossa narradora, ela fala que todos os nomes foram rejeitados, mas que, como pano de fundo, a gente vai ter o ano de 1937, quando ela começa a falar um pouco sobre Stalin, sobre o seu governo, sobre a repressão imposta à sua família, e aí ela vai destrinchando em cima disso, sobre o pano de fundo da história. Quando ela fala da sua família, das lembranças da sua família, sobre o que a sua família vivenciou, ela traz esse período pavoroso, né? Que foi esse período da repressão de Stalin. E aí ela faz um comparativo entre o seu avô e a sua avó. Aparentemente o seu avô é um homem culto, inteligente, um historiador, um grande estudioso da língua, da história. Mas aí ela fala que
ele tem esse aspecto muito forte intrínseco na sua vivência. Em paralelo a isso, tem a sua avó, que não demonstra todo esse conhecimento, mas que mostra um conhecimento de um caráter muito mais de memória, dentro daquilo que eles vão vivenciar durante aquele período de repressão de Stalin. Eu vou ler um trechinho, é um trecho bem curto, mas que exemplifica um pouco isso, sobre o que a narradora quer nos trazer. E diz assim: meu avô está indo embora, sempre indo embora, sendo levado por gente que vem à noite. Eles dizem apenas 4 palavras, sempre as mesmas. S, Svame, Naivigdo, grosso modo significa pegue suas coisas e saia. Uma sacolinha. Ele sempre vem te buscar à noite. Em 1987, eles vieram me buscar e erraram por uns 70 anos. Eu mantenho uma sacolinha com necessidades básicas debaixo da minha cama o tempo todo, só por precaução, cigarros, embora eu nunca tenha fumado a moeda do campo para trocar por comida ou papel. Eu acho que esse desinteresse em relação a essa menina, que ela fala de 70 anos, é proposital. O seu avô, por ser um historiador, seria uma figura aparentemente muito perseguida na época, né? Porque qualquer intelectual que se opusesse a esse regime seria reprimido, né? Se na população civil, já simples do campo, moradores, trabalhadores comuns, já haveriam, cidadãos comuns, melhor falando, já haveria repressão, imagina alguém que tinha conhecimento como seu avô. E aí, em relação a ela, já não tem esse interesse, né? É como se o interesse só fosse em relação a algumas figuras mais significativas dentro daquele vilarejo. Ela fala um pouco sobre a avó e fala que a avó ela passou por uma vivência de sofrimento porque teve que entrar para o caminho da prostituição, e eu imagino que aquela prostituição mais severa quando o indivíduo não possui nada, e muitas vezes se prostitui até para se alimentar, só para isso. E ela disse que isso causou uma grande separação entre seu avô e sua avó, e por isso o casamento deles chegou ao fim. E ela fala com muito carinho da avó, do cuidado da avó em cuidar-lhe, em lhe trazer memórias, referenciais. A avó, num dado momento, ela pega algumas joias que são da família, que foram adquiridas no casamento, e aí ela pega aquelas joias e esconde numa trouxa e amarra na roupa daquela menina. E fica meio como aquela coisa assim de uma herança escondida e protegida que será, né, durante décadas perpetuada naquela família. É interessante porque é muito visível o sofrimento na obra em cima desse período de repressão política daquele lugar. E a protagonista, ela deixa muito evidente que a história narrada dentro da ótica do seu avô, dentro do aspecto de historiografia, de fato histórico, e é muito bem aceito isso e aceitável, não está ok, sabemos disso, mas quando ela fala da avó, ela já não fala dessa referência histórica, ela fala de uma memória muito mais severa, muito mais dura, que não é a memória historiográfica, é a memória afetiva, de relato, de sofrimento. Talvez o que aconteceu na Sibéria, né? Quando houve genocídios de populações ali e não ficou esse relato histórico daquilo. A autora faz menção à Sibéria, tá bom? Não é ideia só minha, não. Apesar de eu conhecer, ter esse referencial, a autora também cita. E sabemos disso, né? Que existiram naquele período o extermínio de populações
tão gravosas que não foram registradas em livros, em material historiográfico, mas que ficou na população aquele resquício daquele fato, de pessoas que existiram, que nasceram, que tiveram a vida e que foram presas e que foram perseguidas, forçadas ao trabalho e exterminadas, né? E a autora, ela traz essa ponte da avó, e eu percebo nisso uma relação de muito afeto, de muito carinho que ela tem para com a avó. Não é que ela não tenha o afeto para com a avó, ela demonstra isso, mas com a avó ela traz essa coisa do sofrimento, do relato muito dado de boca a boca, passado de geração em geração, né, da tradição oral mesmo de contar uma história, uma narrativa, para que não seja esquecida, mas é uma relação de muito afeto. Eu vou ler mais um trechinho, esse é um pouco maior, mas para fechar mesmo a ideia desse conto, eu achei um conto curto. Eu gosto de contos curtos, mas às vezes eu sinto vontade de ter mais, de ter outras narrativas em cima da própria narrativa. E diz assim: ou mesmo uma narrativa mais esmiuçada. Às vezes uma narrativa não tem uma outra narrativa dentro, mas tem uma história melhor esmiuçada. E diz assim: somos descuidados e atrapalhados, deslizamos pela vida, ignorando a história, enrolando a história na fumaça dos cigarros, embrulhados para visitas de emergência dos fantasmas da noite. Esse Sveman na Yudi, pegue suas coisas e saia. Quando os guardas vieram, não conseguiram me encontrar na lista. Na ré, não é um nome. Então pegaram minha sacolinha, levaram meus eu te amos para longe, para fazê-los passar fome, para congelar, para enlouquecer, perder sua fala, perder anos trabalhando. E agora o violonista antigo fica para trás. Um patriarca de perda, os dedos entorpecidos e chorando no fio. Tudo derrete, até a construção de minha mãe no fundo da terra. Apenas aquilo que não é lembrado pode nunca ser perdido. E aí é quando a autora, ela puxa a ideia do seu nome, e por isso a preocupação da família na escolha desse nome, e todo nome que surgia, eles não se interessavam, porque cada nome teria uma herança cultural intrínseca. E quando essa menina ela não tem um nome tão fácil de associar, é difícil de encontrá-la, é difícil de deixar um registro dela, e portanto deixaria mais livre até da perseguição, da opressão desse período. Por isso que tem o título dessa história, Sete Perdas na Ré, porque o nome dela não tem uma ligação cultural, regional, com o local, com a família, com sua origem, com sua vivência. É como se ela precisasse não existir para existir, né? E sempre nesse período ela acaba fugindo e saindo dessa situação de opressão e de prisão. Eu não sei se o texto ele quer ilustrar outras formas de opressão vindas contra a mulher, mas sinto que a história foi muito voltada para aquela perseguição geral política que as pessoas viveram naquele período, num dado lugar, num dado período da história, diante de alguns acontecimentos e de algumas lideranças políticas, né? Como Stalin, aqui está explícito na obra. Achei a história interessante, motivante, e quero deixar essa dica de leitura para vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau!